Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Os grilos cantam a mesma música há 15 anos. Eu acordaria sabendo disso, mesmo que os olhos ainda estivessem fechados. Aquele som noturno que não pede licença, que entra pela janela aberta da cozinha enquanto o calor da noite queima a pele de quem está acordado demais, de quem não consegue mais dormir direito há tanto tempo que nem sente mais a diferença entre estar dormindo e estar acordado. Meu nome é Marta. Nasci num lugar que não deveria ter nome, tanto é pequeno. Criei ali mesmo. Conheci Toninho na festa de Santo Antônio quando tinha 18 anos, casei com 22, fiz uma vida inteira com aquele homem até o dia em que ele brecou a moto contra a cerca de arame 3 quilômetros daqui, numa curva de estrada que ele havia passado 1000 vezes. 1000 vezes ele pegou aquela curva sem problemas. Na 1001 vez, algo deu errado. Talvez uma pedra, talvez distração. Talvez a vida tivesse simplesmente decidido que era hora. A polícia disse que foi rápido, que ele não sofreu. Não sei se foi verdade ou se foi só o que as pessoas dizem para doer menos. Como se soubessem que a gente que fica precisa de uma mentira pequena para não desmoronar completamente no meio da estrada enquanto recolhem os pedaços de quem a gente amava. Faz 15 anos disso. A casa fica isolada no meio da fazenda que agora é só minha, Goiás. Interior mesmo, aquele que parece não ter fim, onde a terra vermelha entra em tudo, nas unhas que a gente tira sangue raspando, nas roupas estendidas no varal, que por mais que a gente lave, ficam com aquele tom de ferrugem nos pulmões de quem respira fundo. O céu daqui é imenso e vazio, como o peito da gente quando não tem mais ninguém. À noite, as estrelas parecem tão perto que a gente levanta a mão achando que consegue pegar. Mas não consegue. Nunca consegue. Acordei cedo como sempre. 5 da manhã. Nem precisava de relógio. Meu corpo aprendeu a acordar na hora exata em que as galinhas começam a remexer nas caixas onde dormem antes do sol chegar. Naquele momento em que ainda é noite, mas a noite já sabe que vai morrer. Levantei sem fazer barulho, porque o silêncio é uma companhia que a gente cultiva aqui, e quebrar é quase uma traição. Entrei na cozinha descalça. O chão frio sob os pés era o único toque de realidade que eu tinha naquele momento entre dormir e acordar de verdade. Peguei o fogão a lenha, que ainda tinha brasa da noite anterior, e coloquei mais lenha. Esperei a chama crescer. Coei o café no coador de pano, aquele que Toninho tinha trazido da cidade uma vez, deve ter mais de 20 anos, mas ainda funcionava. O cheiro do café é a coisa mais bonita que existe num lugar vazio. 2 xícaras. A segunda eu deixava na mesa mesmo quando era só eu, porque quando você vive sozinho, há 15 anos, os hábitos são os únicos que não abandonam. Bolachas caseiras que eu mesma fazia, sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. A gente quer que as coisas não mudem nunca mais, quando já mudou tudo que podia mudar. Depois as tarefas, varrição da varanda, cuidado com os pregos soltos no chão, capina do quintal onde nada mais crescia direito, o solo ficava mais pobre a cada ano, olhar para as plantas que nem flor davam mais, porque eu não tinha mais mão para essas coisas bonitas. Toninho gostava de flores. Eu tentei manter a horta que ele tinha plantado, mas flores é coisa de quem tem esperança de que as coisas vão durar. Meu dia era sempre assim. Repetido como uma reza que a gente reza sem acreditar, mas reza mesmo. Trabalho na roça. Capinar, reparar cerca que o tempo destrói, apanhar ovos das galinhas que iam ficando velhas junto comigo. Almoço com o que a horta deixava, feijão cozido na noite anterior, arroz, uma abóbora se tivesse sorte, xícara de café no meio da tarde, quando o calor aperta tanto que a gente respira fogo. Varrer de novo porque a poeira vermelha de Goiás volta toda vez que a gente pensa que terminou de varrer.
Sentar à porta de casa, assistindo o sol desaparecer no horizonte vermelho, enquanto o vento batia nas janelas como se pedisse licença para entrar. Depois, a noite vinha, aquela noite que é mais escura porque não tem ninguém para conversar. Eu trancava tudo, as portas, as janelas, como se houvesse alguém que quisesse entrar naquela casa tão vazia. Deitava na cama que ainda cheirava a Toninho, ou talvez fosse só a minha memória que cheirava, não sei bem, porque depois de muito tempo a gente não sabe mais o que é real e o que é só lembrança que a gente cheira. E dormia para acordar e fazer tudo de novo, exatamente igual. Meus vizinhos mais próximos ficavam a 5 quilômetros. A gente se via nos dias de chuva, quando a estrada vermelha ficava quase intransitável e a gente se encontrava no caminho, um para ajudar o outro com o carro atolado na lama. Mas conversas? Poucas. Cumprimentos. Perguntas sobre chuva, seca ou preço da comida na cidade. A gente não tinha muito a dizer que não fosse sobre essas coisas práticas que mantêm a gente vivo, mas não fazem a gente viver. As pessoas dizem que eu sou uma mulher forte. Vem gente aqui, vê a casa mantida, a cerca de pé, as galinhas criadas e diz: que mulher forte. Não é verdade. Sou só uma mulher que aprendeu a ficar em pé porque sentar para chorar ainda dói demais. E quando dói demais, a gente tem que achar um jeito de não fazer isso. E então a gente segue. Por teimosia, por hábito, por inércia, porque mais o quê? Ninguém escolhe ficar sozinho. A gente só acorda um dia e percebe que ficou. Naquela manhã que tudo mudou, eu não sabia que seria diferente. Ninguém sabe. A gente acorda como sempre, faz as coisas como sempre e depois passa por uma porta que nunca viu antes. E do outro lado, tudo é diferente. Mas enquanto está passando, a gente não sabe. Estava só capinando mesmo, lá pelas 8 da manhã, suada como todos os dias, com a enxada pesando na mão, que tinha calos tão fundos que não doíam mais. O corpo da gente se acostuma com a dor, se a dor durar muito. O calor seco queimava a pele, aquele calor que é feito fogo, que cai do céu sem deixar marcas visíveis, mas que queima por dentro, na pele e nos pulmões. Meio-dia de sol em Goiás é diferente do sol de outro lugar. É um sol que tem rancor. Minha horta tinha começado a morrer. As plantas não pegavam bem. A terra estava cansada, eu acho. Ou talvez fosse eu que não tinha energia para cuidar direito. Quando você está sozinho, tudo que você faz fica assim, feito com metade da energia que precisava. Feito apenas para não morrer, não para viver. Quando ouvi o barulho na estrada, no começo nem liguei. Carro passando. Tava tudo bem. Carros passam na estrada. Não todo dia, não muito, mas passam. A gente aqui aprende a não prestar atenção em barulho de estrada, porque barulho de estrada é só mundo lá longe que não tem nada a ver com a gente. Mas o carro parou. Depois desligou. Fiquei de pé, enxada na mão, esperando. O coração começou a bater diferente. A gente aprende a desconfiar quando vive sozinho. As pessoas que param numa estrada vazia, no meio do Goiás, no meio do dia, nem sempre estão procurando o caminho. Às vezes, estão procurando algo mais. Às vezes, a solidão da gente que vive sozinha parece um convite para desastre. Vi uma porta se abrir, depois outra. Um homem desceu, magro demais, com a roupa suja e o colarinho rasgado. Tinha uns 60 anos, ou talvez tivesse 50, e parecesse 60, porque cansaço envelhece a gente diferente de tudo quanto é documento. Os ombros dele caíam para frente como se estivesse sempre carregando algo muito pesado que não conseguia largar. Ele ficou em pé do lado do carro, segurando a porta como se precisasse dela para não cair. A mão dele tremia. Eu via de longe. Não sabia se aproximava ou se deixava como estava. Cruzei a enxada à frente do corpo sem saber exatamente o porquê, como se uma enxada pudesse me proteger de qualquer coisa. O homem então gritou desde longe, sua voz quebrando no meio do caminho. "Tem água?" Sua voz era rouca, de quem não tinha falado com ninguém há muito tempo,
Conhecia esse som porque era o som da minha própria voz quando eu falava sozinha, aqui na cozinha, contando histórias para as galinhas, fingindo que tinha alguém ouvindo. Fiz uma avaliação rápida. Homem sozinho. Carro com problema. Magro, cansado, inofensivo, o tipo de pessoa que a vida tinha comido vivo. Tem, respondi, ainda sem me mover. Ele começou a caminhar em minha direção. Cambaleava um pouco. Ao se aproximar, vi melhor. Os olhos vermelhos, o suor na testa apesar do corpo tão magro, a mão tremendo enquanto tentava tirar o chapéu com respeito. Era um daqueles homens que a gente vê e já sabe. Este aqui sofreu bastante. Este aqui conhece solidão também. Nome é Geraldo, disse ele, quando ficou pertinho. A voz saía fraca, como se pedisse desculpas por existir. Vinha da São Paulo. Carro deu problema. Bateria. Fiz um gesto com a cabeça indicando a casa. Não era gentileza, exatamente. Era só o que se faz. A gente oferece água para quem tem sede, depois a gente volta para o que estava fazendo. É assim que funciona quando você aprendeu a não deixar as coisas ficarem complicadas. Entramos na cozinha. A casa inteira respirava aquele calor que acumula quando a gente deixa as janelas fechadas. Geraldo puxou uma cadeira. Não a cadeira de Toninho, graças a Deus, porque não sei se teria aguentado vê-lo naquele lugar. E bebeu aquela água de um só gole, como quem não bebia água de verdade há muito tempo. Depois, respirou fundo, fechou os olhos como se tivesse achado algo que tinha perdido e estava tentando lembrar como aquela coisa era. Sua casarão é bonita, disse ele quando abriu os olhos. Não é? Respondi, porque é verdade. A casa é velha, as paredes têm mofo, as janelas não fecham bem. Mas é minha. Não era gentileza aquela resposta. Era só verdade. Você mora sozinha? Perguntou Geraldo. Isso mesmo. Há quanto tempo? 15 anos. Ele olhou ao redor. Para as paredes sem pintura, para as xícaras de café que eu esquecia na mesa. Porque quando mora sozinho, a gente não se esforça nem para limpar direito. Para a cama que eu via lá no quarto, através da porta aberta. Uma cama que parecia muito grande mesmo para uma casa pequena. Aquele olhar dele tentava entender como é que uma pessoa consegue viver assim. Reconhecia aquele olhar porque era o olhar que eu também tinha quando me via no espelho. Minha mulher morreu, disse Geraldo como se eu tivesse perguntado, como se fosse obrigação dele contar. Vinha descendo de São Paulo para voltar para casa, para aqui mesmo, para a região. Não aguentava mais lá, sozinho num apartamento. Ela morreu 2 anos atrás e... Ele não terminou. Só olhou para a janela, para aquele vento que batia nas telhas. Eu sabia exatamente o que ele ia dizer, porque é sempre a mesma coisa. O apartamento fica grande, a cama fica grande, o espelho fica grande. A vida inteira fica grande demais para uma pessoa só. A gente tira o nome do outro da campainha e fica estranho. Lava a roupa do outro uma última vez. Come sempre sozinho. Dorme sempre sozinho. Acorda sempre sozinho. E aí passa a questão, por quanto tempo a gente aguenta isso? Por quanto tempo o coração bate sem ter ninguém para bater perto? Carro tá com problema. Continuei mudando de assunto porque não ia adiantar ficar revolvendo ferida. Nem a dele, nem a minha. Daqui tem um mecânico. Seu Doca fica a 3 quilômetros. Eu vou, disse Geraldo. Mas você tem comida? Saí sem café, sem nada. Saí correndo. Olhei para a panela de feijão do dia anterior no fogão. Tinha arroz também. Tinha um repolho que peguei da horta. Não era muito, mas era o que tinha. E tinha mais coisa importante. Tinha a comida que estava ali. Senta aí, falei. Enquanto aquecia a comida, Geraldo ficou sentado na cadeira de Toninho. Porque eu ainda tinha uma cadeira que era de Toninho e ninguém mais tinha se sentado nela em 15 anos. Eu às vezes ia lá à noite e ficava olhando para ela, aquela cadeira vazia, e lembrava de como Toninho ficava ali depois do trabalho, descalço, tomando café, falando sobre o que tinha acontecido no dia.
Ver um estranho naquela cadeira criou um aperto no peito que eu não esperava. Ele comeu em silêncio, com fome. Aquele tipo de fome que não é só de comida, é de tudo. De atenção, de lugar, de sentir que existe. Quando terminou, abaixou a cabeça como se estivesse rezando ou agradecendo. Obrigado, sussurrou, e a palavra saiu tão pequena que quase não ouvi. Depois ajudei ele a carregar o carro até a casa do mecânico, na beira da estrada. O seu Doca era um homem de uns 70 anos, todo sujo de graxa, que conhecia carro como conhece a própria vida. Olhou para Geraldo com aquele julgamento que mecânico faz. O tipo de olhar que consegue saber se você tem dinheiro ou não só em olhar para seus olhos. E disse que ia demorar um tempo. Bateria tá ruim mesmo, disse o seu Doca coçando o queixo. Deixa comigo. Geraldo dormiu debaixo de uma árvore grande que tinha lá perto, aquela com sombra que alcançava quase metade da propriedade. Ficava ali mesmo, respirando tranquilo. Não sabia que aquela árvore tinha crescido a poucos metros do lugar exato onde Toninho morreu, naquela curva que ele havia passado 1000 vezes. Se soubesse, talvez tivesse dormido mal. Ou talvez tivesse dormido melhor, porque às vezes a gente só dorme bem quando está cansado demais para ter medo. Na manhã seguinte, fui até lá para avisar que o café estava pronto. Encontrei Geraldo sentado no banco da frente do carro vazio, as mãos dele tremendo enquanto girava a chave do motor. Nada. O motor não dava nem sinal de vida. Bateria está boa, disse o seu Doca, coçando a cabeça de novo, aquele jeito que ele fazia quando as coisas eram piores. Problema é no alternador. Tá quebrado mesmo. Não está carregando. Alternador. Geraldo virou para mim e para o seu Doca com aquele rosto que pedia desculpas por existir. Porque era assim que se sentia estar com problema de carro e não ter dinheiro. Era como pedir desculpa por ter nascido. Quanto custa? Perguntei ao seu Doca. Uns R$ 800, se trouxer a peça de lá de Goiânia. Se não tiver que encomendar de lugar mais longe. R$ 800 em 2009 era uma quantidade de dinheiro que definia se você comia direito no mês ou não. Via isso no rosto de Geraldo. Via o cálculo que ele estava fazendo. Quanto tinha, quanto podia pedir emprestado, se valia a pena ou se era melhor deixar o carro aí mesmo e ir embora andando. Eu vou chamar minha filha, disse ele, a voz falhando. Ela mora em Anápolis. Vou pedir para ela, mas a voz dele morria no meio das palavras, como quem sabe que está pedindo demais, como quem sabe que já pediu demais na vida. Naquela hora, fiz uma coisa que a Marta de 15 anos atrás nunca teria feito. A Marta que era feita de cautela e medo. A Marta que aprendeu que ajudar fazia a gente ficar vulnerável. E vulnerável é a coisa mais perigosa que a gente pode ser. Mas naquela hora, olhando para aquele homem que parecia estar caindo do mundo, eu fiz: você pode ficar na minha casa enquanto resolve isso. Geraldo me olhou como se eu tivesse oferecido ouro, como se eu tivesse oferecido algo que não existia mais nesse mundo. Não posso. Pode, interrompi. Tenho cama sobrando. Não era verdade que tinha cama sobrando. Era só que tinham camas. Vazias. Cada cama era um lugar onde o silêncio ecoava. E foi assim que Geraldo entrou na minha vida. Não como uma grande decisão, como uma coisa simples, como oferecê-lo um copo de água quando tem sede, depois oferecer 2 copos, depois oferecer comida, depois oferecer o teto que você tem. Mas eu já estava aprendendo naquela manhã de sol em Goiás que a vida simples é a que mais muda a gente. Geraldo ficou 1 semana, depois 2. Depois a gente parou de contar os dias, porque contar dias significava estar esperando que ele saísse. E eu percebi que não estava esperando isso. No começo ele tentava ajudar em tudo. Levantava cedo, capinava, carregava água do poço, aquele poço fundo onde você grita e a voz volta demorando, cortava lenha para o fogão, fazia tudo com um cuidado que parecia medo.
Medo de estar ocupando espaço demais, de fazer barulho, de incomodar, de virar aquele tipo de pessoa que a gente suporta porque sente pena. Eu reconhecia aquele medo porque era meu também. Tinha passado 15 anos sendo esse tipo de pessoa. A viúva, a coitada, a que perdeu o marido. Não gostava de ser assim, mas era. A filha dele, Cristina, demorou para conseguir a peça do alternador. Ligava dizendo que ia mandar assim que pudesse. Mas as coisas atrasam na vida, coisas importantes, coisas que a gente espera, coisas que mudam vidas. Tudo atrasa. Geraldo ligava para ela de vez em quando. Usava meu telefone fixo que ficava na parede da cozinha. E a conversa era sempre curta, feita de silêncios maiores que as palavras. Oi, filha! Como vai? Tudo bem, pai? Tudo bem. Espera aí, o alternador chegou? Não, pai, não chegou ainda, mas deve chegar essa semana. Tá bom. Cuida de você. Tá bom, filha. Ela estava ocupada, tinha os filhos. O marido trabalhava muito, entendia. Precisava trabalhar. Precisava cuidar da família. Precisava de tudo que precisa quando está viva de verdade, com pessoas que dependem dela. Geraldo entendia isso, mas ia deler quando desligava. Via no jeito como ele olhava para o telefone depois que terminava a conversa. Aquele olhar de quem está mais sozinho depois de falar com alguém. A gente comia junto, café da manhã, almoço, café da tarde. No começo comíamos em silêncio. Aquele silêncio confortável que não precisa de explicação, só de respeito. Depois Geraldo começou a contar histórias. Sobre São Paulo. Sobre o trabalho que tinha em uma fábrica de têxtil, onde tirava roupa do tear, uma vida inteira fazendo isso. Sobre como a mulher dele, Dona Irene, gostava de colocar flores no balde de água para deixar a sala mais bonita, mesmo quando não tinha dinheiro nem para comer bem. Eu ouvia e não contava nada. Mas depois de um tempo, sem avisar ninguém, sem planejamento, a gente começou a conversar de verdade, sobre Toninho, sobre o dia do acidente. Eu falei coisas que nunca tinha falado em voz alta, como o policial veio me avisar, como ele estava comendo um biscoito enquanto falava que meu marido estava morto, como a gente às vezes está fazendo coisa muito normal, comendo, respirando, vivendo, quando a vida resolve ser cruel. Minha filha acha que eu tenho que mudar de vida, disse Geraldo uma tarde, enquanto a gente vinha do poço carregando água. O balde pesava. Os 2 baldes pesavam. Mas a gente carregava junto, então era mais fácil. Que eu tenho que conhecer gente nova, coisa assim, dança de forró, coisa assim. E você quer? Perguntei. Não, respondeu ele rápido, tão rápido que a resposta já estava pronta. Eu só quero sentar num lugar e não doer. Entendia isso, entendia tudo. Porque é isso que a gente quer depois de sofrer bastante. Não quer alegria, não quer festa, quer só não doer mais. Quer estar deitado numa cama e acordar sem que o peito doa. Quer beber café e não lembrar de quem bebia café junto. Naquela semana algo mudou, começou a nublar. O tempo em Goiás muda rápido, como quem muda de ideia no meio da conversa. A gente acorda e o céu está claro, aquele azul impossível. Meio do dia e o vento já está cortante, fazendo as coisas balançarem. Fim da tarde e a nuvem preta já está ali no horizonte, grande como raiva, grande como arrependimento, ameaçando descer tudo de uma vez. A chuva começou no final da tarde de uma quinta-feira. Não foi chuva normal. Foi chuva como se o céu tivesse rasgado e toda a água do mundo começasse a cair de uma vez, toda apressada, toda com ódio. Geraldo e eu, a gente trancou tudo. As portas, as janelas, o que dava para trancar. A casa não era feita para chuva daquele tamanho. Começou a vazar pela janela da cozinha, depois pelo teto da sala, depois pelo quarto, depois por lugares que a gente nem sabia que vazava. Colocamos baldes embaixo de cada vazamento.
O som de gota caindo em água dentro de balde é um som que fica na cabeça da gente para sempre. É o som de perder algo que não consegue pegar de volta. Depois que os baldes encheram, usamos panelas. Depois garrafas, depois tudo que era recipiente e tinha fundo. Geraldo subiu no teto enquanto chovia, tentar tapar com lona, mas o vento arrancar tudo como se arrancasse pele. Ele desceu encharcado, o rosto cheio de gotas de chuva que não dava para separar do suor, e talvez de lágrima também. Porque quando chove assim, é difícil saber o que é chuva e o que é corpo que chora. Vamos mudar tudo para o melhor lugar, falei. Colocamos tudo que era importante. Fotos, documentos, uns livros que Toninho tinha deixado, uma carta que Geraldo tinha da mulher morta, tudo na cozinha, que era o lugar que menos vazava. Depois que terminamos de guardar, a gente virou a noite toda passando balde de água para fora, varrendo água da cozinha com um rodo, tentando salvaguardar as coisas que a gente não podia perder. Geraldo não dormiu. Eu também não. Quando o amanhecer chegou, a chuva ainda caía. Não com a mesma força, como se o céu tivesse se cansado, mas caía. Caía com insistência. E tudo que era estrada estava virado água. A cerca estava caída em 3 lugares. A horta toda ia ficar perdida. E o galinheiro? O galinheiro tinha virado uma poça, uma lagoa, um problema. Minhas galinhas, sussurrei, sem saber se estava falando para Geraldo, ou para o universo, ou para Deus, se é que Deus ouve gente que vive sozinha em Goiás. Corri para fora, descalça mesmo, e consegui entrar no galinheiro. A água já cobria metade da altura da gente. Dos 7 pássaros que eu tinha, que eu cuidava, que botavam um ovo, que era a coisa mais viva que eu tinha além de mim, 2 tinham morrido. 3 estavam boiando. Os outros 5 estavam tremendo, agarrados num canto, procurando o lugar mais alto que conseguiam achar. Comecei a tirar a água com as mãos, com qualquer coisa, com um balde, com uma peneira que estava ali. Geraldo apareceu do nada com um balde que tinha achado lá fora. Deixa que eu faço, disse ele, mas eu não deixei, a gente fez junto. Tirou água até as mãos ficarem em carne viva, queimadas, sangrando. Tirou água até conseguir salvar as galinhas restantes, que a gente levou para dentro da cozinha, colocadas numa caixa de madeira perto do fogão. Quando terminamos, a gente caiu sentado no chão da varanda, completamente encharcado, tremendo de frio, apesar do calor que ainda tinha. Geraldo olhava para as mãos cortadas dele e começou a rir. Não era um riso feliz, exatamente. Era aquele riso que a gente solta quando está muito cansado, muito molhado, e muito sem saber se chora ou ri mesmo, porque os dois parecem a mesma coisa naquele momento. Eu ri junto. Ficamos rindo naquela varanda enquanto a chuva continuava caindo e o mundo lá fora parecia estar terminando. 2 pessoas sozinhas que tinham aprendido, naquele momento, que estar sozinho não significa estar só, que tem diferença. Que sozinho é quando você escolhe ficar, e só é quando alguém escolhe ficar com você. Geraldo, então, disse uma coisa que não era grande, mas era importante demais. Você sabe que você me salvou, né? Não era só o carro, era tudo. Era eu. Não respondi nada. Só deixei que ele segurasse minha mão ali, enquanto a chuva batia nas telhas e a gente esperava o mundo ficar seco de novo. Mas enquanto segura naquela mão que tremia um pouco, eu entendi algo que tinha passado 15 anos tentando não entender. O isolamento não é uma escolha que a gente faz, é uma cicatriz que a gente carrega. E às vezes precisa de outra mão para sarar. 3 semanas depois da chuva, Geraldo passou mal. Foi de madrugada. Acordei com o som dele no quarto ao lado. Aquele som que é barulho de corpo caindo no chão, de coisa que bate em madeira, de desespero silencioso. Corri e o encontrei desmaiado, o rosto pálido como papel, o corpo tremendo como se estivesse tendo frio mesmo com todo aquele calor. Chamei o seu Doca. O seu Doca?
Acionou a ambulância, aquela que vinha de uma cidade a 30 quilômetros, uma ambulância que tinha que atravessar estrada de terra, que tinha que furar em buracos, que tinha que atravessar chuva quando era época de chuva. Mas ambulância de Goiás, interior, demora. A gente sabia que demoraria horas. Minha mão não parava de tremor enquanto segurava a dele. Ele estava quente, queimando, delirante. Chamando pelo nome da mulher morta, aquela dona Irene que ele tinha amado e que tinha morrido, que tinha deixado aquela mão dele vazia, que tinha deixado aquele apartamento grande demais. Fica comigo, eu sussurrava, como se ele pudesse me ouvir lá onde estava, como se fosse possível trazer alguém de volta só com palavras. Fica comigo, Geraldo, volta. Ele acordou depois de um tempo, desorientado, olhando ao redor como se não soubesse onde estava. Depois reconheceu a cozinha, reconheceu a minha cara e respirou fundo. Quando a ambulância chegou, depois de horas, depois de tanto tempo que o mundo inteiro parecia ter parado, levaram ele para a cidade. Eu fui atrás, dirigindo meu carro velho que não dirigia há quase um ano. As mãos tremendo no volante, os olhos queimando porque estava acordada desde a madrugada. Na cidade, o médico falou em pressão alta crônica, negligência médica, negligência pessoal, precisa de acompanhamento. Usava palavras que eu não entendia muito bem, mas entendia o mais importante. Geraldo precisava ficar 3 dias internado. Precisava de remédios, precisava de cuidado que eu não era suficiente para dar. Eu voltava todo dia para aquela casa vazia que de repente ficou ainda mais vazia. Fiz cafés que ninguém bebia, preparei comida que ninguém comia, aquele feijão, aquele arroz. Tudo ficava esperando no fogão como se ele fosse chegar da cidade e sentar à mesa. As galinhas rodeavam meus pés no quintal procurando por ele, porque até galinha reconhece quem cuida. E à noite, sentada na varanda daquela casa que tinha acolhido um estranho por uns dias, enfrentei aquela verdade que eu tinha fugido desde o dia em que Toninho morreu. Eu tinha medo de perder outra pessoa. Tinha tanto medo que tinha virado estátua, que tinha parado de deixar ninguém entrar, que tinha escolhido a solidão porque solidão é previsível. Solidão não muda. Solidão não abandona porque já está tudo abandonado desde o começo. Solidão é segura. Solidão dói, mas dói sempre do mesmo jeito. E quando você conhece a dor, a gente consegue conviver com ela. Mas Geraldo tinha invadido tudo aquilo. Tinha quebrado a casca que eu havia plantado ao redor do peito durante 15 anos. E agora eu estava aqui, naquela varanda, descobrindo que o coração ainda sabia bater com pressa quando tinha alguém para se preocupar, quando tinha alguém que podia desaparecer. Quando Geraldo saiu do hospital, voltou para casa com os papéis na mão. Prescrição, nomes de remédios, instruções. O médico tinha dito que tinha que tomar remédio direitinho, tinha que ter acompanhamento médico, tinha que mudar de vida, comer menos sal, caminhar, reduzir estresse, como se estresse fosse coisa que a gente conseguisse reduzir quando a gente acabou de descobrir que não quer mais morrer sozinho. A filha dele, Cristina, ligou. Pai, você não pode voltar para lá, disse ela, e eu ouvia através do telefone, sentada longe na cozinha, fingindo não escutar, mas ouvindo tudo, cada palavra penetrando como faca. Você precisa morar comigo, com a família. Tem médico, tem gente, tem... Geraldo fechava os olhos enquanto ouvia a filha falar, seus dedos apertando o telefone, seu rosto envelhecendo a cada segundo. E depois dizia, tão baixinho que quase não dava para ouvir. Tá bem, filha. Vou ver. Quando desligou, ele me olhou de um jeito que doía olhar de volta. Era um rosto que estava se despedindo. Um rosto que sabia que aquilo tinha acabado. Ela tem razão, disse ele. Eu preciso estar perto de médico, de gente, de cuidado que funciona. Não posso ficar aqui numa fazenda tendo essas coisas do coração. Você foi um anjo, Marta, mas um anjo não substitui o que eu preciso. Sabia que era verdade. Sabia que ficar comigo era egoísmo. Que ele precisava de cuidado de verdade.
aquele que vem em prescrição, em acompanhamento, em pessoas que têm telefone e conseguem ligar para a ambulância sem demorar. Que ele precisava da filha, mesmo que a filha estivesse ocupada. Que ele precisava de coisas que eu não podia dar, porque eu não tinha aprendido a dar coisa nenhuma além de água e silêncio. Então fiz uma coisa que foi mais difícil que qualquer coisa que já tinha feito na vida. Você tem razão, falei. Você vai para Anápolis, para a casa de sua filha. Geraldo me olhou como se eu tivesse batido nele, como se a vida o tivesse batido de novo. Você quer que eu saia daqui? Quero que você viva, respondi. E era verdade. Doía, mas era verdade. Ele ficou silencioso por muito tempo. Depois começou a chorar. Aquele choro silencioso que a gente chora quando está muito velho, muito cansado, muito machucado pela vida. Aquele choro que não faz barulho, mas que faz o corpo inteiro tremendo. À noite, antes dele ir embora, a gente sentou na varanda, sem falar nada, sem precisar falar nada, só assistindo o céu ficar preto e as estrelas aparecerem, uma pela uma, até que tinha mais estrela que escuridão, até que o silêncio entre a gente era tão cheio de significado que, se fosse som, teria sido música. Você sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu comigo depois que minha mulher morreu? Perguntou Geraldo, quebrando aquele silêncio que não queria ser quebrado. Não respondi. Só esperei. Foi você, Marta, disse ele. Você parou e ofereceu água, e depois ofereceu mais. Comida, casa, mão para segurar quando estava caindo. Aqui nessa casa, nesse lugar esquecido, eu lembrei que eu ainda valia a pena. Que eu ainda era gente. Minha voz saiu pequena, fraca. Você vai me esquecer. Não vou, disse Geraldo. Ninguém esquece de quem te salva. E você me salvou, Marta. Não era questão de dinheiro ou remédio. Era questão de lembrar que viver é possível. Na manhã seguinte, Cristina chegou com o carro. Uma mulher de uns 35 anos, parecida com o pai, mas com a pressa de São Paulo nos olhos. Com essa energia que quem vive na cidade tem. Aquela energia que vem de lugar cheio de gente. Geraldo colocou a mala velha dele no carro. Depois virou para mim. A gente não se abraçou. Era muito grande para abraço. Então só ficou ali, um de frente para o outro, enquanto o vento batia na porta da cozinha e as galinhas remexiam no quintal e o mundo continuava girando indiferente a duas pessoas que tinham aprendido a amar na solidão. Obrigado, disse ele. Fico bem, respondi. Que era a forma goiana de dizer adeus sem dizer adeus. De deixar a porta aberta para um dia, em algum lugar, se cruzarem de novo. Assistir aquele carro desaparecer na estrada vermelha foi como assistir a vida desaparecer de novo. Como aquele dia em que Toninho saiu para aquela moto e não voltou. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu sabia que tinha sido real, que tinha contado, que tinha importado, que aquelas semanas não tinha sido sonho, que a mão que ele segurou era minha, que a água que ele bebeu era de verdade, que a vida inteira dele tinha mudado, porque a minha mudou também. 6 meses depois, recebi uma carta. Geraldo tinha aprendido a usar o computador na casa da filha. Cristina tinha impresso e colocado num envelope maçante com o endereço da fazenda escrito com letra cuidadosa. Abri aquela carta com as mãos tremendo. Marta, o médico diz que meu coração está melhor. Estou tomando os remédios direitinho. Cristina me leva nos compromissos. Os netos, sim, netos. Eu tenho 3 agora, e cada um é uma razão para acordar. Aprenderam a me chamar de avô. Alguns dias, eles me trazem vinho de fruta que Cristina faz, e a gente senta no quintal e eles me contam histórias de escola. Mas toda noite eu sento numa cadeira lá no quintal deles e olho para aquele pedaço de Goiás que ainda consigo ver na minha cabeça. Goiás é tão grande que quando você sai dali, a gente leva a gente embora dentro do peito. E eu lembro daquela varanda, daquela chuva,
Daquele momento em que a gente estava sentado assistindo o mundo cair da água e eu não tinha medo porque você estava ali. Você salvou minha vida 2 vezes, Marta. Uma vez com água, uma vez com verdade. Queria que você soubesse que está sendo bem, que aqui eu estou bem e que quando paro de pensar em todos os problemas que a vida me deu, eu paro de pensar e lembro de você. Seu amigo, Geraldo. Li aquela carta sentada na varanda, no mesmo lugar onde a gente ficava, assistindo o mesmo céu, escutando o mesmo vento. E pela primeira vez em 15 anos, o silêncio não doía. Doía de uma forma diferente. A dor que é lembrança bonita, a dor que é saudade, a dor que vem com gratidão. Depois disso, as coisas mudaram de forma lenta, não dramática, lenta como tudo que é verdadeiro. Comecei a abrir mais as portas, a aceitar visita. O seu Doca passou a vir tomar café no fim da tarde. Aquele café que eu fazia com mais cuidado agora, coado 2 vezes, aquecido devagar. Uma mulher lá de mais longe, Dona Neide, começou a trazer frutas que ela plantava, mamão, goiaba, e a gente conversava enquanto arrumava a horta. Não era como ter Geraldo aqui. Nada seria, nada poderia ser. Mas era vida, era gente, era voz quebrando aquele silêncio que eu tinha cultivado como se fosse um tesouro que precisava proteger. O seu Doca conversava sobre as mudanças que estava tendo na cidade. Novo asfalto, novo mercado. Dona Neide trazia notícias dos vizinhos. A gente conversava como gente de verdade conversa, como quem está vivo. Não era muito, mas era suficiente. Um dia, quase 1 ano depois que Geraldo tinha ido embora, aquele dia em que a gente marca porque é importante, aquele dia que fica gravado, eu estava capinando o quintal quando vi uma caminhonete parar na estrada. O mesmo lugar, aquela curva onde tudo tinha começado. Dessa vez, era uma mulher, jovem demais para ter aquele rosto de quem sofreu. Devia ter uns 25 anos. Desceu do carro, segurando a mão de uma criança. Um menino de uns 3 anos, descalço, com a roupa rasgada. Ela se aproximou da cerca como quem não tem mais força para fazer nada além do que estava fazendo. E aquele rosto dela era o rosto de quem está perdido. Não era simplesmente perdido de estrada, era perdido da vida. Larguei a enxada. Tem água? Perguntou ela com aquela voz rouca de quem não dormiu direito há dias, há semanas, há muito tempo demais. Olhei para aquela mulher magra demais, para aquela criança pequena perto dela, para o jeito como ela segurava aquele menino como se fosse a única coisa que sobrava na vida. E reconheci. Reconheci tudo, porque é sempre assim. A vida bate na porta de quem sabe abrir. Tem, respondi. Vem. Enquanto ela bebia água na minha cozinha, ela contou. Era de Brasília, mas o marido tinha batido nela uma vez demais. Aquele uma vez demais, que é sempre demais, que é sempre a gota, que é sempre o momento em que a gente sabe que tem que sair ou não vai conseguir se salvar. Ela tinha pegado o filho e tinha saído de madrugada com o que conseguia carregar. Agora estava sem saber para onde ir, sem dinheiro, sem ninguém que pudesse ajudar, dirigindo de cidade em cidade, parando em postos de gasolina para a água, dormindo em carro quando conseguia parar em algum lugar que não fosse perigoso. Seu nome era Raquel. Naquela hora, eu tinha 2 escolhas. Podia ser a mulher de 15 anos atrás. Calejada demais, fechada demais, com medo demais de sofrer de novo. A mulher que tinha aprendido que a melhor forma de não doer é não deixar ninguém perto. Ou podia ser a mulher que tinha deixado Geraldo entrar, que tinha deixado a vida quebrá-la de novo, que tinha descoberto que estar quebrado é melhor que estar morto. Fiz café, aqueci comida, mostrei o quarto onde Geraldo tinha dormido. O seu filho, chamado Lucas, dormia em volta a meus pés, como um cachorrinho procurando por segurança. Você fica aqui enquanto a gente arruma as coisas, falei.
Naquela noite, enquanto Lucas dormia na cama de Toninho, aquela cama que tinha estado vazia durante 15 anos, esperando por alguém, eu ajudei aquela mulher a ligar para uma delegacia, para uma assistente social que conhecia por causa de conversas com vizinhos, para começar o caminho de sair de um lugar que a machucava. Não foi rápido, nada é. Mas enquanto Raquel ficava aqui, enquanto a gente lavava roupa junto, aquele trabalho que une pessoas, porque é trabalho onde a gente fala, onde a gente respira junto, enquanto aquele menino pequeno brincava no quintal correndo atrás das galinhas que tinham sobrevivido à chuva, eu descobri algo que mudaria para sempre como eu pensava. O isolamento não tinha me feito mais forte, tinha me feito menos viva. E estar com gente, mesmo que machucasse, mesmo que criasse obrigações, mesmo que me fizesse lembrar da morte de Toninho todos os dias, estar com gente era o único jeito de lembrar que eu também não tinha morrido naquele dia, que eu também podia viver. Raquel me contava sobre o medo que tinha, como ela acordava no meio da noite achando que ele tinha a achado, como ela não conseguia deixar Lucas sozinho nem para ir ao banheiro porque tinha medo que algo acontecesse. Como ela tinha virado uma pessoa que não conseguia mais descansar de verdade. Eu a ouvia e lembrava de como era isso, como era ter o coração disparado, como era não confiar em ninguém, como era carregar o mundo inteiro nos ombros, porque tinha medo que se deixasse cair, tudo caía. 3 semanas depois, a assistente social conseguiu um abrigo para Raquel, um lugar temporário enquanto ela ajustava as coisas legais. A separação, a guarda do filho, a segurança. Um lugar em uma casa que tinha outras mulheres passando pelas mesmas coisas. Um lugar onde ela não estaria mais sozinha. Ela chorou quando teve que sair. Chorou agarrada naquele filho. Chorou segurando minha mão. Você me deu respiro, disse ela, segurando meu rosto com as 2 mãos, como quem quer ter certeza que está falando para alguém de verdade. Quando não tinha mais ar, você me deu ar. Olhei para aquela mulher e pensei em Geraldo, em como a gente passa a vida inteira esperando ajuda, sem saber que a ajuda está tão perto quanto a próxima porta, a próxima pessoa que resolve parar. Quando ela saiu, aquele carro dela sumiu naquela estrada vermelha de Goiás, deixando poeira. Eu fiquei na varanda, sentada na cadeira de Vime, que era velha demais, que tinha apoiado meu peso durante tanto tempo. E pela primeira vez desde o dia em que Toninho morreu, eu senti algo que não era só dor, ou só falta, era propósito. Era o entendimento silencioso de que a gente não escolhe o que nos quebra na vida. Acidentes, perdas, solidão, coisas que vêm do nada e mudam tudo, mas a gente escolhe o que a gente faz depois que quebra. Se a gente fica ali choramingando, paralisada, aguardando mais dor, ou se a gente usa aquela rachadura para deixar luz entrar, para deixar outra pessoa entrar. Meu cabelo agora tinha muito mais branco que preto. Minhas mãos tinham mais rugas, rugas que vieram de trabalho, de sol, de envelhecimento. Minhas costas cansavam mais fácil. Meu corpo era um corpo que tinha vivido, que tinha sofrido, que tinha carregado peso. Mas meu peito, aquele peito que eu achava que tinha virado pedra durante 15 anos, aquele peito ainda sabia bater com esperança. Quando via uma pessoa desesperada, quando via alguém precisando, quando ouvia a voz de quem estava perdido. Ontem recebi uma ligação. Era uma voz que eu não esperava ouvir. Cristina, a filha de Geraldo. Dona Marta? Perguntou ela, e aquela formalidade fervia de respeito. Eu só queria avisar, meu pai... Ele faleceu na noite passada. Meu coração parou. Rápido? Consegui perguntar. No sono, ele estava dormindo e não acordou mais. O médico disse que foi o coração, mas que foi rápido, que ele não sofreu. Do jeito que a gente sempre quer morrer quando chega a hora. Ele falava muito em você, continuou Cristina.
No final, nos últimos dias, ele pedia para eu contar histórias sobre a fazenda, sobre aquela varanda, sobre aquela chuva. Dizia que aquele era o melhor tempo que ele tinha tido desde que perdeu minha mãe. Minha voz saiu como sussurro. Ele foi um homem bom. Ele foi um homem que você ajudou a ser bom, respondeu ela. Obrigada por isso, dona Marta. Você deu ao meu pai o presente de sentir que ainda valia a pena viver. Depois que desligou, fui até a varanda. O céu de Goiás estava imenso, do jeito que sempre é. A terra vermelha continuava vermelha. Os grilos cantavam a mesma música, aquela que sempre cantaram, aquela que canta toda noite. Mas agora eu sabia algo que não sabia antes, algo que tinha levado 15 anos para aprender. Que a solidão é uma escolha que a gente faz quando tem medo, que a vida não pede permissão para quebrar a gente, e que a gente só fica inteiro de novo, inteiro de uma forma diferente, de uma forma que cicatriza, quando deixa outra pessoa entrar. Coloquei uma cadeira a mais na varanda, para visita. Arrumei o quarto de novo, deixei a porta aberta e ficava ali, todo fim de tarde, esperando, porque agora eu entendia que a vida não para na porta de quem está sozinho. A vida bate e a gente abre, simples assim. E naquele silêncio que não era mais vazio, mas cheio de sentido, eu sussurrava uma oração. Não para Deus, que nunca foi muito meu amigo, mas para Toninho, para Geraldo, para Raquel, para todos aqueles que a vida tinha quebrado. Que a gente consiga sempre reconhecer quando a vida bate na porta. Que a gente consiga sempre abrir. Que a gente consiga sempre oferecer água, comida, teto, mão. Porque no fim, é só isso que somos. Pessoas que precisam de outras pessoas. E é só isso que importa. Estou aqui na varanda, assistindo o mesmo céu que assisti durante 33 anos. 30 anos de Toninho, 15 anos sem ele. Agora 10 anos depois daquela tarde em que Geraldo desapareceu na Estrada Vermelha, deixando atrás de si uma mudança que ainda não terminou de fazer efeito em tudo que há nessa casa, nessa vida que passei a viver, nessa comunidade que começou a me procurar. Os grilos cantam, sempre cantam, nunca param de cantar. É como se fossem o metrônomo da eternidade aqui, marcando os dias que passam, os anos que se acumulam, a vida que continua mesmo quando a gente acha que parou. Seu ritmo nunca muda, é sempre o mesmo som, aquele som que eu via como morte quando tinha 20 anos, que eu via como solidão quando tinha 53, que agora vejo como vida pura e simples. Porque são grilos, são seres vivos. E enquanto fazem barulho, enquanto cantam, enquanto existem, significa que tem vida aqui. Significa que o mundo continua girando. Significa que amanhã vai ter mais de tudo. Meu cabelo agora é quase todo branco. Não é branco assim misterioso, branco que parece sabedoria colhida em anos de meditação. É branco que parece cansaço. Branco que é marca de ter vivido muito. Mais branco que preto, muito mais branco que esperança mesmo. Minhas mãos têm aqueles pontos marrons, aquelas marcas que mostram para o mundo: esta mulher viveu, esta mulher trabalhou, esta mulher carregou coisa pesada todos os dias. Não é sangue, não é violência, é só o tempo. É só a passagem, é só a marca que deixamos quando passamos por este mundo, tocando em coisas, tocando em pessoas, deixando marca. Tenho 68 anos de respiração, 30 anos com Toninho, 15 anos sozinha de verdade, aqueles anos que achei que era o fim. 10 anos deixando porta aberta para a gente que precisa, 10 anos aprendendo que a vida começa quando a gente pensa que acabou. Não sou mais a mulher que estava naquela varanda 30 anos atrás, cheia de esperança, achando que a vida inteira estava à minha frente como um presente que só precisa abrir. Também não sou a mulher que estava naquela varanda 15 anos atrás, paralisada pelo luto, transformada em estátua por dor que não tinha fim. Sou uma versão de todas as mulheres que fui,
costuradas juntas, feitas um tecido que pode rasgar, mas não cai em pedaços. A vida aqui mudou. E isso é estranho de dizer porque eu passei tanto tempo achando que a vida tinha terminado, que tudo que restava era repetir a mesma coisa até o coração parar de bater. Acordar, varrer, trabalhar, comer, dormir, acordar novamente. Era uma vida mecânica, era uma vida que não vivia. Mas não foi assim desde o dia em que aquele carro branco parou na estrada. Quando a morte de uma pessoa é o começo de muitas vidas. Quando Geraldo morreu, levei 3 meses inteiros para entender o significado completo daquela morte. Não porque fosse uma morte que me marcou especialmente, tinha marcado profundamente. Deixou cicatriz em meu peito que nunca vai sair, mas porque era a primeira morte que eu entendia como um recomeço, e não como um fim absoluto e inegociável. A diferença entre a morte de Toninho e a morte de Geraldo é abissal. É a diferença entre estar em um navio que afunda e estar segurando a mão de alguém enquanto o navio da pessoa afunda. Com Toninho, foi desespero cego que não tinha nome. Era como se o mundo inteiro tivesse virado água e eu não sabia mais qual era o céu, qual era a terra, qual era o ar. Tudo era água, tudo era afogamento. Com Geraldo foi diferente, porque Geraldo chegou já afundando e eu consegui oferecer uma tábua de madeira. Consegui deixar ele respirar um pouco. Consegui deixar ele comer, trabalhar, contar histórias sobre a vida que teve, lembrar que tinha sido importante. Consegui deixar ele saber que ia ficar bem, mesmo que bem significasse apenas você vai morrer, mas antes de morrer, vai saber que foi importante. Isso é coisa poderosa demais de entender quando você passou 15 anos acreditando que a vida tinha terminado. Quando chega a notícia que Geraldo morreu, no sono, rápido, do jeito que toda a gente gostaria de morrer, sem sofrer, sem agonia, eu não desabei. Chorei sim, mas não daquele jeito que você desaba quando não consegue ficar de pé. Chorei daquele jeito que você chora quando sente saudade de alguém que deixou marca. Daquele jeito que você chora quando compreende que conheceu alguém importante. No primeiro mês depois da morte dele, fiz pão como se fosse oferenda para santos. Pão todo dia. Pão de todos os tipos que aprendi ao longo da vida. Pão com água, sal, farinha e aquele tempo que é sempre incerto. Você nunca sabe se vai ficar crocante ou mole, se vai crescer ou descer. Como se, de alguma forma, oferecendo pão para quem chegasse, eu conseguisse manter Geraldo vivo na forma de alimentação. A lógica não era racional, nada que vem do coração é racional. Mas meu doca vinha todo dia, comia o pão, bebia o café e tinha aquele olhar que entendia tudo sem que eu precisasse falar. Falava: Marta, você faz como se estivesse tendo parto de novo. Como se tivesse que deixar sair um pedaço que ficou preso dentro. Tinha razão. Era exatamente como ter parto. Era como parir alguma coisa de mim. Era como deixar sair um pedaço que tinha ficado preso dentro durante 15 anos, esperando a hora certa para ser liberado. Seu doca vinha todos os dias naquele primeiro mês. Ficava sentado na varanda, comia pão, bebia café e não dizia nada. Só estava ali. Porque às vezes o mais importante é só estar. Não é falar, não é resolver problema, é só estar. É presença que diz, você não está sozinho. As cinzas chegaram no correio numa terça de chuva. Veio num vidro comum, daquele tipo que usa para conserva de goiaba ou geleia. Um vidro simples, sem cerimônia, porque morte de gente simples é assim. Sem cerimônia, sem formalidade excessiva. Cristina tinha escrito uma carta que vinha dentro da caixa. Letra cuidadosa, como quem respeita profundamente o que está escrevendo. Marta, meu pai pediu nos últimos dias de vida para colocar as cinzas dele na varanda da sua casa. Ele disse que aquela varanda tinha salvado a vida dele. Que quando ele estava caindo, você o deixou respirar. Que naquela varanda ele tinha lembrado que ainda valia a pena acordar de manhã.
que naquela varanda ele tinha aprendido que viver é deixar outros viverem junto, que tinha morrido feliz por causa disso. Muito obrigada por isso. Os netos dele vão contar essa história para os filhos deles. Você virou legenda aqui. Coloquei o vidro lá fora, do lado esquerdo da cadeira de Vime, onde eu sempre sento. Não era um gesto dramático. Eu não sou de gesto dramático. Era um gesto cotidiano. Colocar cinzas ali era como colocar uma xícara de café que você vai beber mais tarde. Era integrar Geraldo à rotina. Era deixar ele ser parte da minha vida diária, todos os dias, sem exceção. Virou parte do cenário. Virou parte da vida. Quando chovia, chuva forte, daquele jeito que chuva de Goiás é, que parece que vai destruir tudo. As cinzas ficavam molhadas e eu as secava cuidadoso com pano limpo. Quando fazia sol, elas ficavam secas e o vidro refletia a luz do jeito mais bonito. Estava evoluindo lentamente para ser parte da terra. Isso me acalmava, me fazia dormir melhor noite, saber que Geraldo estava se tornando literalmente parte dessa terra que o tinha acolhido, da terra que o tinha salvado. Tinha dito que queria ficar aqui. Agora, ele estava ficando literalmente. As cinzas viravam pó que virava terra, que virava planta, que virava comida, que virava gente. É o ciclo. É como funciona. É bonito quando você consegue ver. 6 meses depois, o fenômeno da porta aberta. 6 meses depois que Geraldo morreu, começou a acontecer algo estranho que eu não conseguia controlar. Era como se a história dele tivesse se espalhado por toda a região, de forma que era impossível conter. Não era fofoca. A gente diferencia fofoca de história importante. Fofoca é coisa que a gente conta para prejudicar. História importante é coisa que a gente conta porque precisa ser dita. Era alguma coisa diferente. Era como se fosse uma mensagem que precisava ser transmitida, que a vida precisava que fosse transmitida. Seu Doca começou a contar para todo mundo que vinha em sua oficina. Aquelas pessoas que vinham arrumar carro, aquelas pessoas que vinham conversar nos fins de tarde quando cansava de trabalhar. Dona Neide começou a contar para todas as mulheres que vinha na sua casa, nas conversas de café, nas visitas, nos encontros de vizinha. As pessoas que vinham aqui começam a contar. Quando voltavam para casa, falavam com os filhos, com os maridos, com as amigas, com toda a comunidade. E quando você vive em interior profundo, quando a comunidade é pequena, tem não sei quanto de quilômetros em volta e a gente sabe tudo o que acontece com todo mundo, porque não tem segredo em lugar pequeno, história boa se espalha mais rápido que rumor ruim. História que tem valor, que tem moral, que mostra que é possível. Essa história viaja rápido. A história de Geraldo se transformou em um tipo de lenda. Não era história de milagre, porque milagre é coisa que Deus faz e Deus não fez nada disso. Era Geraldo, era eu, era a escolha de abrir porta. Não era história de santo que fez coisa sagrada. Era história de humanidade pura. Era história de tem uma mulher numa fazenda em Goiás que deixa a porta aberta, que oferece água, que não cobra nada, que deixa a gente ficar. Isso é coisa rara demais para não virar lenda. Isso é coisa que as pessoas precisam ouvir. E aí começaram a chegar pessoas. Não muitas no começo, mas começaram. Os que chegaram depois. Histórias de quem estava caindo. A primeira pessoa que chegou depois de Geraldo foi um senhor chamado Hélio. Tinha 65 anos. Tinha aquele jeito de quem tinha vivido muito e sofrido bastante em todo esse tempo. Tinha perdido a mulher havia 2 anos. Maria era o nome dela. E tinha vindo de carro de uma cidade próxima porque tinha ouvido dizer. Simplesmente ouviu uma história e dirigiu quilômetros para encontrar a mulher da história. Seu Doca falou de você, disse ele, com aquela vergonha que homem velho tem quando precisa pedir ajuda. É uma vergonha que vem de aprender desde pequeno que homem tem que ser forte. E quando não consegue ser forte, fica aquela sensação de fracasso, que é quase mais difícil que a dor real.
Falou que você sabe ouvir gente que perdeu alguém. Falou que você não quer nada em troca. Que você só oferece espaço. Ofereci água, ofereci café, ofereci um lugar para sentar, ofereci silêncio, que às vezes é a coisa mais valiosa que existe neste mundo. Hélio ficou aqui por 45 dias. Não tinha motivo prático para ficar. O carro dele funcionava bem, a casa dele esperava por ele em outra cidade, tinha responsabilidades que pessoas têm, mas havia algo naquela varanda que o segurava. Era como se aquele lugar tivesse gravidade própria, que a gente não consegue resistir. Ele trabalhava comigo na roça, ajudava com coisas pequenas, capinar, reparar cerca, alimentar galinhas, coletar ovos. À noite, a gente ficava aqui na varanda, assistindo o céu ficar preto e as estrelas aparecerem. Ele falava sobre Maria. Tinham sido casados 40 anos. Conheceu ela aos 25, casou aos 27. Foram toda uma vida juntos. 40 anos é uma vida inteira. Como a gente fica depois? Perguntou ele uma noite, e tinha aquele peso nas palavras que é peso de quem está muito cansado. A gente fica diferente, respondi, mas fica. Você sabe o que é a pior parte? Perguntou Hélio. E silêncio enquanto ele pensava. Não é acordar sozinho. Já estou acostumado depois de 2 anos. É acordar sem ter para quem contar que acordei. Maria era aquela pessoa. A primeira pessoa que eu contava tudo. Se dormi bem, se sonhei, se o corpo doeu, se tive medo. Agora ninguém quer ouvir essas coisas banais. Entendia isso, entendia tudo. Porque é exatamente isso. Porque quando você vive com alguém durante 40 anos, as coisas banais, acordar, respirar, estar vivo, elas deixam de ser banais. Viram importante porque tem alguém que se importa. Viram sagrado, viram a razão de estar vivo. Quando Hélio foi embora, ele levou algo, não levou resposta. Porque resposta é coisa que a gente inventa dentro de si, não que a gente encontra em outra pessoa. Mas levou a certeza de que era possível acordar de novo sem que fosse uma traição à memória de Maria. Que era possível lembrar dela e sorrir, não desabar. Que era possível estar vivo mesmo quando a outra metade estava morta. Porque é verdade, quando a gente ama alguém 40 anos, aquela pessoa vira metade. Janete e outros que corriam da vida. Depois de Hélio veio uma mulher chamada Janete. Tinha saído de um relacionamento abusivo. Tinha vindo a pé. Tinha os pés sangrando de andar tanto. Andar que era fuga, que era correr, que era sobrevivência. Tinha aquele jeito de quem estava correndo há semanas, às vezes meses. Aquele olhar que busca perigo em todo canto, até em gente boa, até em mulher sozinha que oferece água. Ela apareceu no final da tarde. Pediu água. Eu ofereci mais que água. Ofereci comida, cama, segurança. Ofereci deixar ela entrar por uma porta que ela pensava que estava fechada para sempre. Janete ficou aqui por 2 meses. No primeiro mês, ela quase não falava. Ficava assustada com barulhos simples, com vento batendo nas janelas, com som de carro passando na estrada, com seu doca vindo visitar, com qualquer homem, qualquer voz mais forte, qualquer presença que não fosse a minha. Porque voz de homem tinha se virado sinônimo de perigo. Mas com o tempo, com presença consistente, com segurança que a gente oferecia sem cobrar nada, com comida que aparecia na mesa sem ela ter que pedir, sem ela ter que fazer nada para merecer, ela foi se soltando lentamente. Aprendeu que não era porque alguém oferecia comida que queria bater. Aprendeu que nem todo homem é igual ao que ela conheceu. Aprendeu que corpo é dela, que decisão é dela, que o medo que sentia não era culpa dela, era culpa de quem a machucou. Quando ela saiu daqui, tinha trabalho. Consegui para ela uma colocação de cozinheira numa casa grande onde a mulher era boa. Tinha também proteção de verdade. Tinha polícia que sabia onde ela estava. Tinha advogado cuidando. Tinha caminho marcado para futuro diferente, mas o mais importante, tinha esperança.
Tinha certeza de que era possível sair, que era possível viver sem medo. E depois de Janete vieram outros. Vieram muitos outros. Anderson, o rapaz, que achava que não podia. Tinha um rapaz que chegou aqui vindo de um lugar muito escuro. Se chamava Anderson. Tinha 23 anos, mas parecia ter 40. Vinha de uma comunidade onde tinha se envolvido com coisas que ele queria sair, mas não sabia como. Não sabia como parar de bater na porta que tinha batido para entrar. Não sabia como sair de um poço que tinha se cavado. Ele chegou aqui porque tinha ouvido dizer. Porque alguém, um assistente social, uma polícia, uma pessoa boa que não sabe exatamente o nome, tinha falado. Porque a gente que está caindo escuta histórias de salvação em sussurro, em voz baixa, em esperança que é quase segredo. Você pode ficar aqui? Perguntou ele e a voz saiu pequena. Posso, respondi. Você consegue ficar? Foi essa a pergunta difícil. Ficar era mais fácil que sair. Sair era ficar sozinho com os demônios. Aqui tinha gente. Aqui tinha céu que não era cinza. Aqui tinha grilos cantando à noite. Anderson ficou. Trabalhou comigo todos os dias. Aprendeu que trabalho honesto cansa de um jeito completamente diferente que droga cansa. É uma fadiga que vem de coisa feita, de valor criado, de utilidade, de estar ajudando, de ser necessário, de acordar e saber que alguém dependeu de você para algo bom. 3 meses depois, o seu DOCA o levou para conhecer alguém que podia ajudar de verdade. Uma instituição de recuperação real com profissionais. Não é casa de gente boa, porque gente boa não substitui profissional. Profissional substitui profissional. Terapia substitui terapia. Anderson foi embora daqui para um lugar onde tinha estrutura, onde tinha gente que conhecia vício porque tinha vivido vício, onde tinha pessoas que falavam a língua dele porque falavam de experiência. Mas antes de ir, abraçou meu pescoço e disse, e eu escuto ele falando até hoje, ainda escuto claramente. Você me deu o primeiro passo. Você me mostrou que era possível acordar e não ir atrás daquilo. Você é a primeira pessoa que acreditou que eu podia ser diferente, que eu não tinha que ser aquilo para sempre. Ele agora está bem. Mandou foto recente. Está limpo. Tem corpo de gente que dorme bem, que trabalha, que come direito. Está trabalhando em um bar como bartender, profissão que exige precisão, que exige cuidado, que exige estar presente. Tem namorada que trabalha com ele, tem vida, tem esperança que é real. Raquel e Lucas, o encontro. Com quem você ajudou? 6 meses depois que Geraldo morreu, Raquel apareceu na estrada novamente, dirigindo aquele carro que era novo, ou novo comparado àquele que ela tinha antes, aquele carro onde ela dormia com Lucas no banco de trás, onde corria risco de ser achada, de ser trazida de volta, de desaparecer para sempre naquele carro como tumba. Ela estava diferente. O carro era novo. Ela não estava magra daquele jeito de fome que era antes, aquele jeito de corpo que não comia direito porque não tinha direito de comer. Estava magra daquele jeito de vida que é difícil, mas está melhorando lentamente. Lucas tinha 4 anos agora. Ele não lembrava muito de ter ficado aqui quando era mais novo. A memória de criança é frágil. Aprende a gente rápido quando pensa que tem que proteger a si mesmo. Mas parecia que o lugar o reconhecia. Como se o corpo dele lembrasse antes que a mente lembrasse. Como se tivesse registro em algum lugar profundo. Ele pergunta por você, disse Raquel. Toda semana. Quando a gente vai ver Dona Marta? Ele só tem 4 anos. Então, para ele, essa casa é como um lugar que ele sonhou que era seguro, que era bom, que não tinha grito. Fiz café. Aqueci comida. Ficamos a tarde inteira assim, como se aqueles 3 meses que ela ficou aqui antes tivesse aberto uma porta que não podia mais fechar, que continuava aberta para sempre. Como se ela tivesse se tornado parte daquela casa, mesmo quando estava longe.
Lucas brincava no quintal com as galinhas, que agora eram netos das galinhas que sobreviveram àquela chuva que quase destruiu tudo. E Raquel me contava sobre sua vida em Goiânia, sobre trabalho, sobre segurança que tinha encontrado, sobre como estava aprendendo a viver. Tinha conseguido um trabalho como cozinheira numa casa grande. A mulher que a contratou era boa, verdadeiramente boa, não só aparência de boa. Tinha conseguido se divorciar, aquele processo longo e humilhante que é divórcio para a mulher, que sai de marido abusador, onde o homem nega tudo, onde polícia diz que é coisa de casal, onde gente que deveria ajudar não ajuda. Ele não achou você? Perguntei. Não. Depois que entrei no abrigo, com proteção de verdade, policial na porta, advogado cuidando, tudo registrado, ele desistiu. É assim com um homem assim. Quando não consegue uma, procura outra que diga sim. Tem gente demais no mundo disposta a dizer sim quando alguém grita. Ela olhava para Lucas, que estava rindo porque uma galinha tinha saído voo perto dele, pousado na sua cabeça. Vou trazer ele aqui quando crescer um pouco mais. Vou contar a história dessa casa para ele. Vou dizer: tem uma mulher que abriu a porta para a gente quando a gente não tinha para onde ir. Tem uma varanda onde a gente respirou de novo. Tem grilos que cantam à noite. Tem céu imenso. Tem terra vermelha. Tem esperança. Por que isso, Dona Marta? Isso muda uma vida inteira. Saber que existe alguém que não te julgou, que não cobrou nada, que só ofereceu espaço e água e comida e verdade. Quando ela foi embora, deixou uma foto. Uma foto dela e Lucas, os dois felizes, em frente à casa onde ela estava morando agora em Goiânia. Tinha flores vivas em volta, tinha vida visível, tinha esperança física. No verso estava escrito com letra dela cuidadosa, para Dona Marta. Aqui nós somos felizes porque em algum momento você nos deixou ser. Elza, a mulher que saiu de uma prisão sem grades. Um ano depois, apareceu uma mulher que tinha estado presa. Não por crime que polícia vê. Não estava em cadeia. Por amor errado. Seu nome era Elza. Tinha 41 anos, mas parecia ter 70. O tempo passa diferente quando você está preso. Mesmo se a prisão não tem grades, apenas palavras, controle, medo que é tão real quanto barras de ferro. Ela tinha ficado em um relacionamento onde o homem controlava tudo, onde ela não podia sair da casa sem avisar onde, não podia trabalhar, não podia ter amiga, não podia falar com ninguém. Tinha que pedir permissão para tudo, compra, roupa, quanto gasta de água no banho. Tinha que contar onde cada real do dinheiro dela tinha ido. Conseguiu sair uma noite que ele estava bêbado e dormindo profundo. Aquele sono pesado de quem bebeu demais. Saiu com o que conseguiu levar na bolsa. Isso era quase nada. Quanto tempo você pode ficar? Perguntei para ela. Não sei, respondeu Elza com aquela voz pequena de quem não sabe se tem direito de estar ali, se respira demais, se ocupa espaço. Quanto você pode me deixar? O que você precisar, falei. E era verdade, era promessa que podia fazer e cumprir. Elza ficou aqui 3 meses inteiros. Aqueles 3 meses foram de recuperação de tudo, de corpo, de mente, de espírito. Ela lia. Eu tinha uns livros que tinha sido de Toninho, livros que ele tinha deixado espalhados na casa, que ninguém tinha tido coragem de guardar, porque guardar era admitir que não voltava. Lia e comentava. Plantava junto na horta. À noite, ficava aqui na varanda e falava sobre os sonhos que tinha. Eu gostaria de aprender a cozinhar direito, disse ela um dia. Não porque homem vai gostar, mas porque eu gosto. Porque quando você cozinha para si mesma, é um ato de amor próprio. É dizer, eu mereço coisa boa, eu mereço viver bem. Ensinei ela a cozinhar, ensinei a fazer as coisas do jeito que ela queria, não do jeito que ninguém mandava. Ensinei que dor não é amor, que controle não é amor, que amor é quando a gente pode respirar sem medo. Quando Elza saiu, tinha um trabalho.
Uma mulher que conheci, professora de São Paulo que tinha vindo para cá para se afastar de tudo, para limpar a cabeça, tinha vindo visitar, viu Elsa, conversou horas com ela e ofereceu emprego de cozinheira em sua casa em São Paulo. Emprego de verdade, com carteira assinada. Elsa hoje trabalha com uma ONG que ajuda mulheres que saem de relacionamento abusivo. Ela vem aqui de tempos em tempos, sempre que consegue folga. E traz outras meninas. Meninas que estão começando. A minha varanda virou um ponto de passagem. Um lugar onde as mulheres descansam antes de começar de novo. Como a casa se transformou. Fisicamente, com o tempo, a casa começou a mudar fisicamente. Não dramaticamente, porque drama é coisa que a gente quer evitar. Lentamente, dia após dia. Consertei o quarto de Toninho. Aquele quarto que tinha ficado vazio durante 15 anos, que tinha cheiro de mofo, que tinha aquele silêncio que assusta. Coloquei 2 camas, porque tinha que ter espaço. Depois, colocadores de parede para privacidade, porque gente que está ferida precisa de espaço particular, precisa poder chorar sem que ninguém veja, precisa de dignidade mesmo quando está quebrada. Arrumei o banheiro, coloquei água quente, que é luxo quando você está com medo, quando está saindo de um lugar ruim, quando nunca teve água quente nenhuma vez na vida e pensa que é privilégio de gente diferente. Meu Doca e os filhos dele ajudaram com os consertos. Um era pedreiro, consertou as goteiras, aquelas goteiras que fizeram a gente passar aquela noite inteira passando balde de água. Outro era carpinteiro, consertou portas e a cerca que ficava caída. Não cobraram nada, nada. Sabiam que era para a causa. Porque causa importante não tem preço, tem valor que dinheiro não consegue comprar. A horta cresceu. Tinha mais gente para cuidar. Tive que aprender a plantar muito mais. A colheita virou coisa importante. Virou ritual. A comida virou coisa que a gente compartilha. Nem sempre a gente tinha dinheiro para comprar na cidade, mas a gente tinha terra. E terra oferece. Terra dá fruto. A cozinha ficou mais equipada. Pessoas traziam coisas. Uma panela nova que alguém tinha achado que não usava, um fogão melhorado que alguém trocou por modelo novo, um vidro de especiaria, um saco de açúcar, coisas pequenas que se acumulam e fazem diferença do tamanho de uma vida. Essa casa, que tinha sido um lugar de morte durante 15 anos, virou um lugar de vida. Virou um lugar onde pessoas aprendiam que é possível recomeçar, que é possível ficar de pé, que é possível oferecer a mão para outra pessoa e descobrir que você também consegue ficar em pé, melhor quando tem alguém para ajudar. O encontro com Cristina e os netos de Geraldo Cristina apareceu aqui uns 5 anos depois que o pai morreu. Veio com os 3 netos. O mais velho tinha 15 anos, aquele olhar de adolescente que está descobrindo que o mundo não é só beleza. O do meio, 11, aquele que ainda acredita que adulto sabe tudo. A menina tinha 8, aquela que ainda está inteira, que ainda não conhece dor de verdade. Ele não parava de falar em você, disse Cristina, descendo do carro com aquela elegância que vem de São Paulo, de cidade grande, de quem vive entre pessoas que a gente não conhece. Nos últimos dias, ele pedia para eu contar histórias dessa casa. Pedia para eu trazer os filhos aqui para saber de onde ele tinha sido salvo. Dizia que isso era o legado dele. Não dinheiro, mas exemplo. Não prédio, mas porta aberta. Aquele dia foi especial. Sentei com os netos no chão do quintal, porque é no chão que a gente aprende verdade. E contei histórias. Histórias de como o avô deles tinha chegado aqui desesperado naquele dia quente. Como tinha ficado enquanto a bateria era consertada. Como tinha ficado um pouco mais. Como tinha passado por aquela chuva que quase destruiu tudo. Como tinha aprendido a viver de novo. A menina pequena perguntou: por que a avó saiu daqui? Porque ele precisava estar perto de médico, porque ele precisava estar perto de você, porque amor é deixar alguém ir quando aquilo é melhor para a pessoa, respondi. Mas ele ficou feliz aqui,
Perguntou o menino mais velho, aquele que está aprendendo a questionar tudo. Muito feliz, falei. Esse é o segredo. A gente fica feliz quando deixa outras pessoas entrar, quando oferece espaço, quando para de guardar tudo para si e aprende a dividir. Seu avô aprendeu isso aqui. Cristina dormiu aqui essa noite, na cozinha, no colchão que a gente colocava quando tinha visita. Os netos dormiam no quarto. E no dia seguinte, antes de ir embora, ela colocou a mão na minha cabeça e abençoou. De verdade abençoou, como quem sabe que está tocando em algo sagrado. Você deu para meu pai o presente de viver. Isso não morre. Isso passa para a gente toda a vida. Você é abençoada, Dona Marta, e essa casa também é. Reflexão de quem está no fim. Tem dias que eu sento aqui e penso, o que significou tudo isso? O que significa oferecer água para um estranho? O que significa deixar que alguém durma na sua cama? O que significa abrir a porta quando todo o seu instinto está gritando para fechar? E eu chego à conclusão que é simples, é tudo que importa. Porque no fim da vida, e eu estou no fim da minha, com certeza, o que fica não é o dinheiro que você juntou. Não é a casa que você construiu só para você. Não é nada daquilo que a gente pensa que é importante enquanto está vivo. O que fica é quantas pessoas você deixou entrar. Quantas vezes você parou o que estava fazendo para oferecer água para um estranho. Quantas pessoas aprenderam que era possível porque você lhes mostrou com a vida? Toninho morreu. Geraldo morreu. Vão morrer seu Doca, Dona Neide, eu, todo mundo que passou por aqui. Todos a gente que respira vai parar de respirar. É a regra do jogo. É o contrato que fazemos ao nascer. Mas não morrem aqueles momentos, aquela varanda, aquele café, aquela noite conversando sobre o que significa estar vivo. Isso não morre. Isso fica em corações. Isso vira legado que passa de pessoa para pessoa, de geração para geração. Porque memória é uma forma de eternidade. E a gente fica eternizado nos corações das pessoas que a gente ajudou. A última manhã sempre se repete. Hoje acordei cedo, como sempre, 5 da manhã. Os grilos ainda estão cantando. Fiz café. Coei com cuidado, porque cuidado é o que diferencia a obsessão de amor. 2 xícaras, porque a segunda não é mais de Toninho, não é mais de Geraldo, é de qualquer pessoa que precise entrar por aquela porta. Sentei na varanda. O vidro com as cinzas está ali do meu lado, como sempre. O vento bate suave. Não é chuva, mas é promessa de chuva. Tem aquele cheiro no ar que diz chuva está vindo. Os grilos cantam a mesma música. Aquela que eu achava que era apenas morte, que era apenas repetição vazia. Mas agora sei que é vida, que é continuidade, que é promessa de que amanhã vai ter mais grilos, mais céu, mais terra vermelha. E talvez, apenas talvez, mais alguém chegando cansado pela estrada, descalço, com medo, procurando por salvação que não sabe o nome. E a porta vai estar aberta, sempre vai estar aberta. Porque agora eu aprendi, lentamente, dolorosamente, mas aprendi, que a vida não é nossa quando a gente tenta segurar tudo para si. A vida é nossa quando a gente deixa ela passar por entre nossos dedos para chegar em outras pessoas. Quando a gente oferece água, quando a gente abre a porta, quando a gente diz sim. Mensagem final. A vida não é medida em quantos anos a gente vive. A vida é medida em quantas pessoas a gente deixa entrar. A vida é medida em quantas vezes a gente para o que estava fazendo para oferecer água para um estranho. A vida é medida em quantas portas a gente consegue abrir quando todo medo grita para a gente fechar. Eu vivi sozinha durante 15 anos. Pensei que era vida, mas era apenas espera. Depois Geraldo parou. Ofereci água e descobri que a vida começa quando a gente deixa outros viverem junto. Essa é a verdade que estou deixando para trás. Que essa casa continue sendo aberta, que os grilos continuem cantando, que os estranhos continuem chegando, que a água seja oferecida sempre. Que a porta nunca feche, porque quando a porta fecha, a vida fecha.
E quando a vida fecha, a gente morre. Mas quando a porta fica aberta, quando a gente deixa outros entrar, quando a gente oferece, aí a gente descobre que viver é tudo.